Pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Olha só, 28, 19 e 20. A Bíblia diz assim, preste bastante atenção. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Quantos creem que Jesus está com você todos os dias? Todos os dias. Diga amém, meu irmão. Queridos, essa é a nossa certeza. Tome o seu lugar. Pai, obrigado por essa noite especial. Fale conosco, Senhor. Trabalha nessa noite no nosso meio, ó Deus, porque nós estamos ansiosos para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, essa igreja, ela caminha numa visão que, apesar de ser muito antiga, parecia que nós estávamos como uma igreja que ainda dormia, como muitas hoje ainda estão dormindo na luz, estão com luz, a luz da glória de Deus, mas ela dorme porque falta-lhe revelação. E eu quero falar um pouco hoje a origem do discipulado, para ver como isso daí é antigo e está no coração de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo de número 28, que nós acabamos de ler, isso aqui são as palavras finais do Senhor, né, aqui na terra, e Ele deixa uma ordem para nós. O Senhor deixa uma ordem para a sua igreja. Ele disse assim: ide e fazei membros de igreja. Amém, queridos? É isso? Não. Muito bem, não é isso. O Senhor não disse assim, ó, ide e fazei membros, ide e junte pessoas nas igrejas. Não é isso que Ele disse. Ele diz, ide e fazei discípulos. Discípulos é alguém que caminha junto. Discípulo é alguém que caminha perto. Discípulo é vida na vida. É vida na vida, é uma transferência. Então Jesus, Ele fez vida na vida durante 3 anos e meio com 12 pessoas. Por isso que eles são chamados de discípulos. Jesus fez discipulado com eles. E agora Jesus, Ele deixa uma ordem para a igreja. Ide e fazei discípulos. E Ele diz, fazei discípulos dentro da sua igreja. É isso que Ele diz? Não. Ele diz, ide por todo mundo. Vocês vão fazer discípulo de todas as nações. Por isso que essa igreja tem a revelação de ir e fazer missões, de ir e pregar a palavra para fora e não somente aqui dentro. E eu sempre falo para qualquer amigo, para qualquer pastor, que o segredo do crescimento da nossa igreja não é a palavra, não é a qualificação pastoral, não é nada disso. O segredo da nossa igreja é que ela nasceu fazendo missões. Sempre essa igreja, ela teve esta visão para fora, de ganhar pessoas. Aqui em Jerusalém, que Jerusalém tipifica o lugar que nós somos plantados. Samaria, né, que é o nosso estado. Judeia, que é o nosso país. E os confins da terra, que é as nações. E o Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Então a igreja, ela teve esta revelação poderosa. Mas aqui especificamente, Jesus está falando para que nós possamos ir e batizar essas pessoas, ou seja, ganhar novas vidas e fazer com que elas caminhem perto, para que elas aprendam, né? Porque Ele disse assim, olha, fazer discípulos de todas as nações, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando elas. Ensinando. Queridos, quantas pessoas entram dentro de uma igreja, ela até ganha dentro de uma igreja, mas não existe ensinamento nenhum para ela. Ela só vem no culto de domingo. Ela entra aqui, às vezes ela nem entende o que está sendo falado. Jesus, Ele deu uma ordem. Fazer esses discípulos. E fazer, querido, dá trabalho. Fazer significa que nós vamos ter que investir. Não está falando de pegar algo pronto. Ele está falando, vocês vão fazer discípulos. Tudo que envolve essa palavra fazer, está falando que nós vamos ter que pôr a mão na massa. Então o discipulado,
Eu vou mostrar para vocês essa noite, porque nossa igreja, ela caminha agora nessa visão do discipulado. E eu quero deixar claro que o discipulado é a bênção de Deus, porque além de ser uma ordem de Deus, é algo que o próprio Deus praticava. Deus, ele nunca vai mandar nós fazermos alguma coisa que ele não tenha feito antes. Nunca. Jesus nunca vai falar assim, ó, vocês têm que fazer isso, sem ele ter feito. Você sabe muito bem que o batismo, para que serve o batismo? Batismo é para arrependimento de pecados. Nós não batizamos criança porque criança não manifestou pecado. Mas o próprio Jesus, ele foi batizado com 30 anos de idade. Você sabe, por João Batista. Veio a pomba, repousou sobre Jesus. Mas não porque ele tinha pecado. Mas ele diz, para que se cumpra a justiça. Qual que é a justiça? Eu vou falar para vocês fazerem. Mas para eu falar para vocês fazerem, eu tenho que ter feito antes. Então Jesus só foi batizado para que ele pudesse ter a justiça, o poder de dizer assim, agora vocês é quem vão fazer. Não porque ele tinha pecado algum. Mas agora, nós precisamos entender que o discipulado está no coração de Deus. E essa igreja agora ela se move através do discipulado. Isso tem gerado crescimento na vida das pessoas. Isso tem gerado uma bênção. Porque particularmente nós temos mexido em coisas que antes não mexia. Você sabe que depois que começou o discipulado, começa a pipocar coisas que antes não pipocava. Por quê? Porque não mexia, estava lá escondido, estava lá guardado. Mas quando você começa a mexer, é igual aquele quartinho que está há anos lá, né, em casa, e está cheio de coisas, e você não mexe há anos, está tudo bem. Mas quando você abre, você começa a mexer, meu irmão, você acha teia de aranha lá no meio, você acha barata morta lá no meio, você acha um monte de coisa. Por quê? Porque estava aquele canto, uma sujeirinha lá, que não era mexida antes. O discipulado vai fazer mexer no interior das pessoas, vai fazer as pessoas ficarem saudáveis, e é gostoso. Por isso que muita gente não gosta de fazer discipulado. Por quê? Porque vai mexer naquele quartinho que é necessário mexer para que o cristão fique saudável. Então você vai ver que Jesus, ele dá aqui uma ordem e faz com que nós entendamos o quê? Que o discipulado, ele é mais velho do que a própria Bíblia. E eu vou mostrar isso para vocês. O discipulado é mais velho do que a Bíblia. Quando nós recebemos essa revelação de Deus, de que nós teremos que ser uma igreja que caminharia agora, a partir de agora no discipulado, eu glorifiquei a Deus, porque isso é um presente de Deus. E eu sei que parte da igreja não gosta do discipulado, e está tudo bem. E eu já quero dizer aqui para você, que discipulado na igreja aqui não é obrigatório. Amém, querido? Diga assim, discipulado na plenitude não é obrigatório. Amém, querido? Porque Deus também disse isso para mim. Isso vai ser para quem quer ser um discípulo de verdade, para quem quer crescer, para quem quer ser servo de Deus. Nem todo mundo era discípulo na Bíblia. Existiam as multidões e existiam os discípulos. As pessoas é quem escolhiam o que elas queriam ser. Se elas queriam ser multidões que estavam ali reunidas apenas para ver o milagre da multiplicação, comer daquele peixe, encher a sua barriga e ir embora. As multidões iam, recebiam cura e iam embora. Mas os discípulos não, os discípulos ficavam com Jesus. Eles oravam com Jesus, eles passavam por tempestades com Jesus, eles subiam ao monte com Jesus, eles estavam lado a lado com Jesus. E um discípulo, ele precisa entender que vai existir um preço a pagar, só que vai trazer crescimento na vida dele. Quem crê, diga amém, meu irmão. Então, por muito tempo, a igreja esqueceu dessa ordem aqui de Jesus, de ir e fazer discípulo. E a igreja, ela caminhou por um lado mais cômodo, de fazer membros, de querer pessoas e fazer a todo custo. Então ela começou a fazer a todo custo, trazer pessoas para a igreja. O que importa é trazer pessoas para a igreja. Mas você sabia que existem muitas igrejas que estão cheias, muitas igrejas lotadas, estão cheias de pessoas, mas de pessoas que estão vazias no seu interior. E Deus não quer isso. O Senhor quer uma igreja saudável. Porque se você estiver saudável, você vai poder cuidar de outro. Você vai poder cuidar. Então, Deus jamais teria mandado nós fazermos algo que ele não tivesse feito antes. E aí eu disse aqui que o discipulado ele é mais antigo do que a própria Bíblia. E eu vou provar isso para você. Eu não vou ler todos os textos por causa do horário,
né, que nós vamos ter que correr, mas você conhece esse texto que eu vou falar. A Bíblia diz que o Senhor se apresentava todos os dias no jardim para fazer discipulado com Adão. Todos os dias, a Bíblia fala que na virada do dia, ou seja, por volta das 6 horas da tarde, que em Israel, até hoje, a virada do dia é 6 horas da tarde, quando estava assim, caindo a tarde, começando a noite, então o Senhor passeava no meio do jardim com Adão, e ali acontecia o que? Um discipulado. Por que havia um discipulado? Porque o Senhor começou a caminhar com ele, começou a falar para ele sobre a criação, começou a ensinar todas as coisas para Adão. O Senhor chamou Adão e disse uma coisa para Adão: Adão, eu vou trazer um ensinamento para você. Olha aqui, tá vendo essas árvores aqui do jardim? De todas essas árvores você pode comer livremente. Querido, você pode imaginar qual a quantidade de árvores frutíferas que tinha no jardim do Éden? Se nós aqui já conhecemos inúmeras árvores frutíferas, você pode imaginar árvores frutíferas e não frutíferas, mas eu imagino só a quantidade de árvores frutíferas que tinha lá, e Deus olhando para Adão e falando assim: Adão, você pode comer livremente, come o que você quiser dessas árvores aí, apenas uma você não vai tocar. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Não chegue nem perto dela. Querido, Jesus está, o Senhor Deus, Senhor Pai, está ali caminhando num discipulado pessoal com Adão, ensinando Adão particularmente o que é o certo e o que é o errado. E o que acontece? Ele escolheu cair. E eu vou entrar daqui a pouco o porquê que ele escolheu cair. O porquê que esse discipulado não deu certo. Porque eu quero falar aqui sobre discipulados que dão certo e discipulados que não dão certo. Existem discipulados que você não pode se condenar. Você que é um líder, que você vai acompanhar pessoas, você vai caminhar com pessoas, e aí você vai ver que essa pessoa não sai do lugar, você vai ver que essa pessoa não responde, você vai ver que essa pessoa não se move. E eu vou dizer uma coisa para você: muitas vezes, na maioria das vezes, a culpa não vai ser sua, a culpa é do discípulo. O próprio Deus não conseguiu colocar o discípulo dele no lugar que deveria. A Bíblia fala de um outro discipulado que não deu certo com o próprio Deus. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Mais um, chamado Judas Iscariotes, recebeu o mesmo ensinamento, recebeu a mesma palavra, estava onde os outros estavam, comeu da mesma comida que os outros comeram, do mesmo ensinamento que os outros receberam, mas a Bíblia diz que um deles, chamado Judas Iscariotes, não frutificou no discipulado. E o que eu quero falar, querido, que o sucesso do discipulado não tem nada a ver com a pessoa do discipulador, mas sim com a atitude do discípulo. Às vezes um discípulo fala assim: olha, eu quero o discipulador X, porque ele acha que se ele pegar o discipulador X, é garantia dele crescer ministerialmente. Eu vou dizer uma coisa para você: isso não é uma verdade. Porque o crescimento de um discípulo não está ligado ao discipulador, está ligado mais a ele mesmo. Quem crê nisso, diga amém, querido. E eu vou mostrar o porquê. Por que será que esses discipulados não deram certo? Tanto de Judas Iscariotes como o do próprio Adão não deu certo. Por que será, querido? Sabe por que não deu certo esses dois tipos de discipulado? Porque não houve confissão de pecado. A Bíblia diz que nós confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis o quê? Curados. Queridos, existem coisas dentro de nós, existem coisas que nos prejudicam, enquanto nós não colocamos para fora, enquanto nós não desabafamos com alguém, enquanto nós não confessamos onde nós estamos errando, nós não somos curados, e nós ficamos escravizados anos e anos, por conta daquele pecado que habita dentro de nós. A Bíblia diz: confesse, e aí você vai ver como você vai ser sarado. Já aconteceu com você de ter algo, meu irmão?
algo guardado há tempos e você, aquele fazendo mal, e quando você conta, parece que sai aquele peso da sua vida. Aí tem pessoa que fala assim: mas eu confessei para Deus, mas a Bíblia diz: confessai os pecados uns aos outros. Só que eu não posso confessar o pecado para qualquer pessoa. Eu tenho que confessar um pecado para aquela pessoa que Deus levantou para me ajudar. Eu tenho que confessar o pecado para aquela pessoa que Deus escolheu para caminhar perto de mim. Não importa se ele é um pastor, se ele é líder, se ele não é líder, não importa. O importa é que eu entendo quando Deus escolheu alguém para ser uma voz profética na minha vida. E o que eu quero dizer para você é que não houve confissão nesses dois discipulados. Adão tinha que ter falado: Senhor, olha, minha esposa está me tentando comer um fruto que o Senhor falou que não era para comer. Olha, Senhor, eu não estou sabendo governar bem minha casa. Minha esposa está dando um ouvido para Satanás. Eva está querendo pegar do fruto lá. O que eu faço? Eu não estou sabendo lidar com a minha própria casa. Querido, quantas pessoas não sabem lidar com a sua própria casa? E pode ter a oportunidade de chegar num discipulado e falar assim: olha, eu estou tendo dificuldade de cuidar dos meus filhos. Eu não sei como tratar a rebeldia dos meus filhos. Eu não sei como domar a fera da minha esposa. Eu não sei como tratar o meu marido. Eu estou tendo dificuldade de ser essa mulher sábia que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Eu não estou conseguindo ter esse discernimento. Me ajude, por favor. Querido, isso é um presente que a igreja dá. Às vezes a gente pensa assim: poxa, discipulado, essa coisa é chata, essa coisa é... Querido, isso é um presente de Deus. Presente de Deus. Porque você tem alguém para te ajudar a caminhar, a crescer, a desabafar, não só ficar contando pecado, mas contar, acabar com aquele pecado e crescer, porque amanhã você vai poder cuidar e ajudar alguém também. Então esses dois discipulados, faltou o quê? Faltou confissão, faltou mostrar o coração. A Bíblia diz que Jesus conhecia o coração de Judas. Mas Judas não confessava, Jesus não ia obrigar ele a confessar. E você sabia que no discipulado, às vezes, o discipulador sabe o que está acontecendo com aquele discípulo, só que enquanto o discípulo não confessa, ele não pode tocar no assunto às vezes. Não sei se já aconteceu isso com você. Você sente que o discípulo ele não quer falar algumas coisas, mas é necessário falar. Queria deixar uma coisa para você. Quando você entende que Deus quer curar você, meu irmão, isso é algo tão poderoso. Fale, não guarde nada com você. Deixa sair para fora. Mas se eu falar o que está acontecendo e de repente aquela pessoa vai falar para outra, querido, se ela falar para outra, o pastor vai tratar com ela e principalmente Deus vai tratar com aquela pessoa. Mas nós líderes somos orientados o quê? Nós que estamos aqui essa noite, se alguém te contar algo, você não pode contar para ninguém, porque isso é um segredo entre a pessoa, você e Deus. A pessoa, você e Deus. Pode acontecer um dia de você não saber como orientar aquela pessoa, por faltar experiência. Aí você vai perguntar, como chegou outro dia uma pessoa, falou assim para mim: pastor, olha, uma pessoa confessou algo para mim, e eu não sei como lidar com essa situação. O que eu faço? Eu falei: então vai para a pessoa e fale para ela que você precisa da ajuda do pastor, se o pastor pode ajudar. Se você pode contar para o pastor. Fale com a pessoa. Não se queime. Não se queime, não quebre alianças. Convença ela: olha, nós só vamos te ajudar, mas está me faltando um pouco mais de experiência nesta área. Eu preciso de ajuda. Queridos, até eu já busquei ajuda com os universitários, com o meu pastor. Uma vez tinha um caso assim, pessoa estava junto com a pessoa, olha só o caso que chegou para mim resolver. Pessoa estava morando junto com a pessoa há 20 anos. 20 anos. Tinha filho com essa pessoa, inclusive. Aí essa pessoa, uma dessas pessoas do casal, traiu, adulterou, ficou com uma outra pessoa. Só que com essa outra pessoa, sabe o que ele fez? Casou. Ele não morava junto, ele casou. Quem é a verdadeira esposa? Olha o caso. Como você vai orar
Se Deus não reconhece pessoas que estão juntas, Deus só reconhece pessoas que são casadas legalmente. E aí? O caso não é difícil? Você vai orar, Senhor, essa pessoa traiu, pegou o marido da outra, Senhor, Deus, então que ela largue ele para ficar com ela. Mas como você vai orar se agora aquela pessoa que é casada legalmente? Eu tive que pedir ajuda universitária. É um caso difícil. Então, querido, eu vou ter que levar o teu caso para alguém que tenha mais experiência que eu. Vou ter que levar para o meu pastor. Ele tem 40 anos de ministério. E tem pelo menos o dobro que eu tenho. Pode? Pode. Então tudo bem. Aí eu vou lá e conto. Meu pastor deu uma palavra, eu orientei e pronto. Então vai ter casos e casos. Então, neste caso aqui, voltando aqui, ambos estavam com problema no discipulado. E o problema não estava no discipulador, estava no discípulo. Querido, nós temos que saber ser bons discipuladores, mas nós também temos que saber ser bom discípulo. Porque aquele que é um bom discípulo se tornará um bom discipulador. Ele não tem problema para falar. Ele abre o coração dele. Ele rasga o coração dele. Então, esses dois casos aqui foram casos que nós mostramos que até o próprio Deus teve problema no discipulado, porque Jesus ficou com Judas Iscariote muitos anos, 3 anos e meio, mas todos os dias, 3 anos e meio caminhando junto, mas faltou o quê? Transparência. Querido, se você faz discipulado e falta transparência, é só perda de tempo. Sabia disso? Não dá em nada. Se você faz discipulado para ficar falando quanto foi o jogo do Corinthians, que perdeu para o Palmeiras, querido, é só perda de tempo. Você não ia esperar que eu ia falar que o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Sabe, ficar contando da história da vida dos outros. Ah, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo. Querido, discipulado você tem que aproveitar aquele momento para tratar com a tua vida. Tratar no teu ministério, tratar da tua vida pessoal, do teu sentimento, tua vida emocional. Você tem que tratar isso. Seus relacionamentos. Aproveite isso. Sabe, então, o Senhor teve problema aqui, mas a Bíblia diz também de outros discípulos que foram sucesso. Logo no começo, com tão pouco tempo. Quer ver só? A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo de número 11. Abra comigo Hebreus capítulo de número 11. Quero mostrar para você agora discipulado que deu certo. Então olha como o discipulado é antigo. Antes da Bíblia, por quê? Porque já era lá desde Adão. Desde Adão. E você sabia que, olha só que coisa linda, no começo, o próprio Deus discipulava. E nós vamos chegar num momento lá na frente que agora Jesus quer que um discipule o outro. Então, Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia diz assim, de um discipulado que deu certo. Olha um discipulado que deu certo, versículo de número 5, diz o que aí, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o transladara. Hebreus 11, 5. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. Ou em algumas versões diz o quê? Que pela fé, Enoque, ele andou com Deus. Querido, discipulado significa andar junto. Enoque foi discipulado pelo próprio Deus, e ele agradou tanto a Deus no discipulado, que Deus o quê? Transladou, arrebatou ele antes dele conhecer a morte. Discipulado que deu certo. A Bíblia diz o que aqui? Que ele agradava a Deus, ele deu testemunho de ter agradado a Deus. E quando nós ouvimos a voz do discipulador, querido, isso agrada a Deus. Diga um amém aí, meu irmão. Isso agrada a Deus.
Então Enoque, ele vai o quê? Ele recebe uma palavra de Deus. A Bíblia diz que ele caminhava com Deus. Oh, querido, que coisa linda. Tipo assim, Deus, aonde você for, eu vou. O que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Eu quero estar junto com o Senhor. Qual outro discipulado que deu certo? Elias e Eliseu. Elias disse assim, ó, fica aqui que eu vou descer lá para Betel. Eliseu disse, não, vou com você. Quando chegou em Betel, disse assim, ó, fica aqui que eu vou descer lá no Jordão. Não, eu vou com você. Fica aqui que eu vou para Jericó. Não, eu vou com você. Ele não desgrudava. Até Elias também ser transladado. Por quê? Por isso que ele recebeu o manto, por isso que ele recebeu transferência, vida na vida, crescimento, bênção de Deus. Então, um outro discipulado que deu certo, sabe qual que era? Noé. Gênesis capítulo 6 vai falar o quê? De Noé. Noé, meu irmão, recebe uma palavra de Deus para construir uma arca. Sabe quantos anos ele demorou para construir uma arca? 120 anos. Querido, aquilo não era sonho pessoal de Noé. Porque nesses 120 anos, pessoas riam da cara de Noé. Mas a Bíblia diz que ele agradava a Deus. Ele foi um homem que pela fé ficou ali, ó, crendo na palavra de Deus. Quando uma pessoa crê na palavra de Deus, quando ela ouve o seu discipulador, as coisas acontecem, a salvação na casa dele, e a Bíblia diz que toda a família dele foi salva, toda a família dele foi abençoada, por conta daquilo que ele obedeceu. Eu quero falar mais de um discipulado aqui, que é o discipulado de Abraão. Você sabe que, vamos lá para Gênesis capítulo 12, vai falar do chamado de Abraão, porque este homem era um homem abençoado por Deus, mas você sabia que em um momento ele teve problema no discipulado dele? Você sabia? Deus chama ele para um discipulado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você entender, na maioria das vezes do discipulado, quem vai escolher é o discipulador, na maioria das vezes. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Nós não podemos desistir dos nossos discípulos facilmente, amém, queridos? Mas você precisa buscar discernimento de Deus para não perder tempo com quem não quer nada. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão querer. Tem muitas pessoas que você vai identificar. Essa aqui tem uma característica de discípulo. Olha como está frutificando, olha como está crescendo, olha como está obedecendo aquilo que está falando. Querido, tem discipulado que você vai ficar ali investindo, e aí a pessoa fala com você, você vai falar assim para ela, ó, eu vou te falar, faça isso, isso, isso aqui que você vai ver que vai ser benção. Quando a pessoa vem da outra vez, e aí, fez? Não sai do lugar. Então, vai ser assim, 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 vamos combinar, você vai fazer isso? Na outra semana, você fez? Não. Sabe o que vai acontecer? Não vai crescer, não vai sair do lugar, não vai se mover, não houve responsabilidade. Discipulado é preço a pagar. Então aqui, esse homem chamado Abraão, a Bíblia diz o que aqui? Que o Senhor, ele traz um chamado na vida de Abraão, dizendo, olha, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, se tu que uma bênção. O Senhor tinha uma proposta para ele, eu vou te discipular, só que para eu te discipular, você vai ter que abandonar algumas coisas, você vai ter que sair do conforto da casa dos seus pais. Querido, às vezes nós não queremos largar os confortos, porque discipulado vai gerar desconforto, discipulado vai exigir muitas coisas. Só que aí Abraão sai, ele começa o discipulado bem, ele começa o discipulado dele assim, como uma bênção, mas aí a palavra do Senhor diz que ele sai. Se você olhar aqui, ó, versículo, vamos ler, versículo 4 diz assim, ó, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, ele obedeceu, e Ló foi com ele. Aqui já começou algo problemático para ele, porque ele diz, sai da casa da tua parentela. A palavra de Deus era só para Abraão, ele já levou o sobrinho junto. E ele diz aqui, ó, levou Abraão consigo Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas lhe acrescentaram.
e as que lhes acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. E apareceu o Senhor e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, e passando dali para o monte oriente Betel, armou sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente de Ai, ao oriente, edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Agora presta atenção aqui, ó, versículo 10. Havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Queridos, esse tempo aqui foi um tempo de desobediência. Por quê? Porque ele parou no momento de abrir o coração para Deus. Quando ele começou a ver dificuldade, veio dele falar com Deus, que era o seu discipulador, ele começou a tomar atitude por conta própria. O que significa, querido? Que você caminha no discipulado, você tem que contar tudo para o seu discipulador. Você não pode fazer nada. Você vai no supermercado, você vai ligar discipulador, vou para o supermercado. Discipulador, domingo vou na feira. Que isso, querido? Não é nada disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: existem questões difíceis que você tem que falar. Você vai viajar, você tem que falar. Você vai faltar, aconteceu algum problema, você tem que falar, porque discipulado é compromisso. E Abraão aqui, ele para até mesmo de falar para Deus: olha Deus, eu vou ficar aqui, porque está tendo fome na terra, e vou ficar aqui no Egito. Querido, você sabe o que o Egito tipifica na Bíblia? Mundo. E por um momento ele ficou no mundo, teve que mentir lá, falou que Sara não era sua esposa, porque ficou com medo do faraó, começou a mentir. Então, às vezes no discipulado não pode haver mentiras. No discipulado tem que haver transparência. Você sabe que tem uma pessoa chegando na nossa casa de milagres, e ela fala assim: ó, pastor, eu vou te falar tudo que eu estou fazendo, que eu estou errando, vou te confessar, porque assim, ó, eu aprendi que eu não posso mentir para 3 pessoas. Eu não posso mentir para advogado, não posso mentir para pastor e não posso mentir para o médico. Então eu vou te confessar. E ela se abre, fala lá os problemas, né? Eu junto com a minha esposa, porque ela é nova, né? Convertida. Então, queridos, não esconda. Abraão aqui, ele vai e esconde, né? Então, o que Deus precisava tratar aqui? O caráter dele. Começou com mentira, agora o Senhor vai dizer o que para ele? Capítulo 17, olha lá, vai para o 17 agora. Já vou acabar já. Vai no capítulo 17. Capítulo 17. Deus agora vai falar de novo com ele no discipulado. Ele diz o quê? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda o quê? Na minha presença e ser perfeito. Deus estava dando uma dura nele. Olha, eu tinha te chamado para ser uma bênção, agora você não vai ser mais bênção não. Agora você vai andar na minha presença e você vai ter que ser perfeito. Porque quem anda com Deus vai alcançando diariamente a perfeição. Amém, queridos? Porque ele errou, porque ele foi, Deus começou a tratar no caráter dele. Eu tenho uma promessa: você vai ser pai de multidões. Quantos aqui querem ser pai de multidões? Amém, querido? Você quer ter muitos discípulos? Você tem que andar na presença de Deus. Você tem que pagar preço. Então ele vai lá e dá. E para finalizar, que eu queria falar um pouco mais de Abraão e queria falar mais um pouco desse, mas o horário não vai permitir. Abraão agora, ele é discipulado diretamente. Você pode ver que essas pessoas que eu estou falando são pessoas que eram discipuladas pelo próprio Deus. Mas agora Deus disse assim: ó, eu quero fazer algo diferente agora. Agora eu quero mudar. Ele chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te discipular por um tempo. A Bíblia diz que ele aparece lá em Êxodo capítulo 3 e começa a discipular Moisés. Ele diz para Moisés o que Moisés vai fazer. Deus começa a discipular, tirando os costumes de Moisés, que eram costumes do Egito. Ele começa a ensinar Moisés como vai tratar com o povo. Mas agora Deus diz assim: ó, eu vou parar de discipular você, Moisés, porque você feriu a rocha. Eu vou ter que parar. Ó, Moisés, eu vou fazer o seguinte:
eu vou mostrar a minha vontade agora, que será a minha vontade para o resto das gerações. Eu quero que homem discipule homem. Então eu vou te levar até o seu sogro chamado Jetro. E a Bíblia diz aqui em Êxodo 18 que Deus leva Moisés até Jetro, e um dia Moisés está lá. A Bíblia diz que ele está parado, ele tirava um dia para atender todo mundo, uma multidão. Ele ficava de manhã, a Bíblia diz, de manhã até a noite, atendendo pessoas que estavam com problemas, e aquela multidão, e ficava uma multidão sem cuidados, porque não dava para todo mundo falar com Moisés, que este é o papel que acontece muitas vezes na igreja. A igreja é grande, o pastor não consegue atender todo mundo. Por isso que nós temos que nos preparar para ajudar pessoas, para cuidar de pessoas, para atender os problemas das pessoas. Então, quando Jetro chega e olha aquela situação, Jetro fala assim: você não está tendo uma boa atitude. Não, o que eu vou fazer? Você tem que separar pessoas. Você tem que separar. Vai em Êxodo 18, rapidamente, só para você ver isso. Êxodo 18, a Bíblia diz o que? Você tem que separar pessoas. Olha só que coisa linda que está aqui, ó. Êxodo 18 diz assim, ó, versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, que era sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Versículo 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, olha o versículo 5, veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, e entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-os da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto, sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Olha só, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. E vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia o povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo esse povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que o julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, que eu te aconselho, e Deus seja contigo. Representa o povo perante o Senhor, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. E aqui para adiantar, então você entendeu? A Bíblia diz o quê? Que Jetro dá uma palavra para Moisés: ó, você vai levantar líderes de 1000,
líderes de 500, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Aquilo que eles não conseguirem resolver, que eles não conseguirem no discipulado pessoal, o que for difícil para eles, aí traz para você. Porque você vai ser abençoado e eles vão ser abençoados. Toda a comunidade vai estar aprendendo. Toda a comunidade vai estar o quê? Bem cuidada. E o que eu quero dizer é que é por isso que Deus trouxe para esta igreja o discipulado. Porque a igreja vai crescendo, o pastor, por mais que ele queira atender todo mundo, ele não consegue. Porque é humanamente impossível. Ele quer, mas às vezes as pessoas marcam, não dá tempo, tem problemas, tem pessoas que você tem que socorrer, porque tem pessoas que são urgentes, mas tem pessoas que são prioridade, porque está morrendo, está acontecendo coisas que não dá para deixar para amanhã. Mas se você levanta líderes, porque vai ter pessoas que vão conseguir cuidar de 1000, tem pessoas que vão cuidar de 50, tem pessoas que vão cuidar de 500, tem pessoas que vão cuidar de 10, não importa. O importa é que Deus vai levantar pessoas, e essas pessoas vão cuidar de outras pessoas. Agora Deus diz assim, ó, Moisés, você vai ser discipulado por Jetro. Jetro vai te ensinar o que você deve fazer, e você vai ensinar os homens o que deve fazer, e esses homens vão cuidar de outros homens, e assim toda a comunidade vai estar cuidando uma das outras. E o que eu quero dizer para você é que o discipulado é bênção, mas nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Discipulado exige transparência, discipulado exige andar junto, discipulado exige aliança, você falar, confessar, se abrir, não guardar pecado com você, não guarde problemas com você. Se você tem coisas na sua vida, você sabe que no discipulado tem discipulado que eu trato, que você vai ver que a pessoa tem problema, e o problema de hoje dela, na verdade não é de hoje, hoje isso é o reflexo, o problema entrou quando ela era criança. Você sabia que existem problemas de homossexualismo, que ele aflora agora, mas o problema entrou quando era criança. E não é que ele nasceu assim, ele foi abusado quando era criança. E a pessoa, ela fica se martirizando com aquilo a vida inteira, achando que ela é culpada, achando que ela é um problema. Mas o problema não é dela, o diabo escravizou ela há anos, e ela precisa de ajuda para se livrar de algumas coisas. Eu disse para vocês aqui que tem um problema, minha mãe estava no hospital, e é um problema, porque ela não conseguia fazer xixi na fralda, porque ela não tem mais condição de andar. E por que ela não faz xixi na fralda? Porque ela apanhava tanto quando era criança por fazer xixi na roupa, apanhava tanto, que ela pegou trauma e não conseguia fazer xixi na fralda. Problema psicológico. Quantos problemas que hoje afloram de pessoas que têm problema de relacionamentos, ela não sabe se relacionar, ou ela fala muito duro, porque lá, quando ela, na infância dela, qual que era o problema? Ela era desprezada pelos pais, ela foi abandonada, os pais gritavam com ela, falavam de qualquer forma com ela, ou espancavam. Quantas pessoas hoje têm problema com agressão dentro da sua casa, porque quando era pequeno, via isso dentro de casa, apanhava igual um cachorro velho, você entendeu? Quantas pessoas hoje não sabem tratar a sua esposa, porque viu o pai maltratando a mãe? E num discipulado, ele vai ser tratado, ele vai ser ajudado a ser um melhor marido, a esposa vai ser ajudada a ser uma melhor esposa. Quantas pessoas querem até discipular pessoas, mas sabe por que elas não discipulam? Porque elas não aprenderam também. Elas cresceram numa igreja sem cuidado. Ela cresceu sem cuidado. E agora elas até entende que tem que discipular, mas ela não sabe discipular. Mas se ela primeiro ser discípulo, ela vai aprender a discipular. Quem crê nisso, diga amém, querido. Eu vou terminar isso um outro dia. Vamos ficar em pé, então. Mas entenda o poder do discipulado, do cuidado, do discipulado 1 a 1. Por que a tua igreja caminha nesta visão? É por conta disso, é por conta que isso é uma ordem, é um mandamento de Deus. É obrigatório isso? Não é obrigatório. Se a pessoa quiser ficar na igreja sem discipulado, ela pode ficar, sem problema nenhum. Só que isso é algo que é bênção, isso é bênção de Deus. Se você não é discipulado, diga: eu quero ser discipulado.
E olhe para uma pessoa que você admira. Olha para uma pessoa. Você sabe que eu já teve pessoas que eu falei assim: eu não vou te discipular mais. A pessoa falou: por quê? Eu falei assim: porque você não me admira. Eu falei assim: eu não sou uma referência para você. Porque se eu fosse, você ia fazer aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Porque, queridos, num discipulado, eu só vou aconselhar o pastor Daniel aquilo que eu faço. Né? Eu vou falar para ele: olha, para mim deu certo, então eu vou te falar. Eu nunca falo para a pessoa assim no discipulado: ó, você tem que fazer assim. O que eu falo? Eu falo: ó, eu faria assim, eu faço isso. E isso tem dado certo. Só que se a pessoa não faz uma vez, não faz duas vezes, não faz três vezes, não faz quatro vezes, o que acontece? Não, você não é uma referência. Discipulado é vida na vida. Amém, querido?